Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E dizer que realmente houve um tempo de dificuldade onde eu estive quieta, onde estive buscando a Deus e me sustentando em Cristo Jesus. Mas hoje, andando com Cristo, andando com Deus, eu quero te trazer uma palavra que se chama Examinando os Frutos. Eu tenho aqui em casa uma mangueira muito bonita, manga maçã, boas mangas, uma manga de qualidade, uma manga muito boa. E eu aprendi ao longo desse tempo boas lições através dessa mangueira. Examinando a palavra de Deus, amados, lá no livro de Mateus, capítulo 7, a palavra de Deus nos diz assim, versículo 15: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meditando sobre esse texto da palavra de Deus e aprendendo com aquilo que Deus tinha para me ensinar através daquilo que eu tenho na minha casa, daquilo que eu tenho no meu dia a dia. Eu sou neurótica por limpar o quintal, isso eu já disse diversas vezes. Eu limpo esse quintal 1, 2 vezes por dia e às vezes até mais do que isso. Mas a questão não é limpar o quintal. Entendo também que dessa forma nós precisamos limpar as nossas vidas todos os dias. Examinar os nossos corações todos os dias. Mas esse texto nos fala, amados, de árvores. Árvores boas e árvores más. Bons frutos e maus frutos. E a palavra de Deus fala que pelos frutos é que nós conheceremos se a árvore é boa ou ruim. E realmente o Senhor tem me mostrado e me mostrou para examinar os frutos. Ao longo desses períodos todos que nós temos vivido, e você presenciou isso muitas vezes, nós tivemos ventos. Inicialmente eram ventos mais brandos. E eu me lembro que logo no começo, quando a minha mangueira começou a florescer, houve ventos. Caíram muitas daquelas florzinhas antes mesmo que formasse o fruto. Pois bem, eu examino e vejo, amados, que muitas vezes nós distribuímos, nós damos o nosso melhor e queremos fazer florescer onde o Senhor não destinou a isso. Como assim? O Senhor não tem um plano bom para cada um de nós? Tem para todos nós, amados. Mas nós vamos ver que alguns, às mínimas coisas, rejeitam darem frutos e caem sem nem mesmo ter provado disso. Mas continuando, o que eu tive oportunidade de perceber? Se eu me voltar para a palavra de Deus lá no livro de Tiago, amados, Tiago capítulo 1, a palavra de Deus nos ensina algo extremamente importante. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, 1,12, Tiago 1,12.
porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Pois bem, o que representam esses ventos? Aquilo que nós passamos ao longo das nossas vidas. E todos nós passamos, amados. E existem ventos, existem situações que são mais leves, outras que são moderadas e outras que são absolutamente intensas. Tudo isso vai interferir no nosso caráter, na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, com certeza. Com certeza, isso vai interferir. E Deus tem plano e propósito em tudo isso. Mas eu observei o seguinte, que houve realmente o primeiro vento, depois desse que derrubou essas florzinhas. Houve um primeiro vento, ele não foi intenso assim. Mas aquelas mangas menores que estavam se formando, muitas caíram e se perderam completamente. Eram mangas que não tinham condições nem de amadurecer e não tinham condições de crescer. E assim nós vemos muitas vezes aqueles que estão vindo para Cristo Jesus. São pessoas que se perdem logo de início, ouvem a palavra de Deus, aparentemente permanecem um período curto, mas são pessoas que não exercitam a oração, que não exercitam a leitura da palavra. E o que acontece? Na primeira dificuldade, no primeiro convite que recebem de pessoas que são amigos, saem e se perdem. Acontece? Acontece. Examinando os frutos. Depois disso, eu percebi que realmente as mangas começaram a crescer. Elas se tornaram um tamanho médio, né? Um tamanho médio. E o que aconteceu? Outro vento. Outro vento. Esse foi mais intenso. Essas mangas, que eram de tamanho médio, elas estavam verdes. E nós percebemos, amados, que muitas vezes encontramos pessoas assim no meio cristão. Pessoas que vieram, que permaneceram um bom tempo, aparentemente tiveram um crescimento, né? E absorveram a seiva, entre aspas, absorveram a palavra de Deus. Muitas vezes frequentavam a escola dominical, frequentavam cultos, cresceram ali, mas não deram lugar para que Deus tratasse o interior delas, o caráter. O que aconteceu? Vendo um vento mais forte, elas caíram. Até tentei aproveitar algumas delas, amados. Honestamente, tentei segurar, recolhi. E o que eu aprendi? Que elas murchavam. E elas não iam além daquilo. Não amadureciam, por um lado, e por outro lado também não cresceram. O que acontece? Não foram frutos que serviam para o alimento. Existem frutos assim, com certeza. Você pode percebê-los no meio do povo de Deus? Sim, pode percebê-los. Então, algumas vezes você investe em pessoas, você ajuda essas pessoas, você insere essas pessoas no contexto do ambiente cristão e, no entanto, elas o que? Aparentemente absorvem e, de repente, elas saem e você não sabe nem mesmo o que aconteceu. É real? É. Ventos, amados, ventos. E, por outro lado, aconteceu também dessas mangas ficarem maiores. As que permaneceram ficaram bem maiores. Aparentemente em ponto de serem consumidas, mas precisavam amadurecer.
E foi aquele vento que veio, uma tempestade bastante severa, aquela tempestade que veio com chuva, uma tempestade que veio com um grande vento. E eu me lembro que o meu quintal ficou forrado de mangas, mas forrado mesmo. E no meu coração eu senti, falei, puxa Senhor, que pena, quantas mangas caíram. E eu estava olhando para o chão, realmente olhando para o chão, e recolhi sacolas e sacolas de manga que estavam num ponto assim, algumas amadurecendo, outras mangas maduras, outras verdes, mas estavam grandes. E o Senhor me disse, observe essas mangas, as que você recolhe. E eu recolhi essas mangas, recolhi. Separei as mangas que estavam amadurecendo e fiquei muito feliz porque elas realmente amadureceram, serviram para alimento. Outras estavam verdes, lindas, na ponto de se tornarem maduras. E elas não amadureceram. Naquela circunstância, o que aconteceu? Eu estava olhando para o chão, recolhendo essas mangas, entre aspas, limpando o meu quintal e meditando naquilo que o Senhor estava me ensinando e passando ao meu coração. E entendi, amados. Juntei sacolas e sacolas e distribuí. Eu entendo que muitas vezes existem pessoas que passam por grandes circunstâncias, grandes dores, grandes provações e que muitas vezes precisam de um alimento diferente. Aliás, em Cristo Jesus, nós somos livres, amados. Somos livres. E o que aconteceu? Eu vi o que eu entreguei para diversas pessoas, amigas, sacolas e sacolas de mangas. E ainda falei, não sei se vão amadurecer, se vão ser próprias para comer, vocês observem. Assim, amados, algumas vidas estão conosco por um período, crescem, se tornam aparentemente quase que maduras, completas, e de repente elas são postas em outro lugar. E algumas delas precisam disso e amadurecem e recebem o necessário para amadurecerem e serem um fruto bom. Outras, amados, e nós conhecemos muitas pessoas assim, que vão de igreja em igreja, né? Sempre procurando alimento novo, sempre buscando alguma coisa nova, e que no fim, amados, engordam, crescem, não se deixam tratar por Deus e lá murcham e não servem para alimento nenhum. Por quê? Porque não alcançaram a maturidade espiritual necessária. É real? É. É real. Por outro lado, eu também percebi, limpando o meu quintal, que tinham mangas pequenas, entre essas grandes que caíram, tinham mangas pequenas e maduras. Falei, nossa, que belezinha, essas mangas pequenas e maduras possivelmente vão dar para comer, né? Recolhi também. Só que eu percebi, amados, que com a queda, elas apodreceram e não serviam mais para comer. Então nós vemos, amados, que existem pessoas assim também. Existem pessoas que cresceram até um determinado ponto, aparentemente amadureceram com tudo que aprenderam da palavra de Deus, estão no ponto de dar fruto, de ser um bom fruto. E, no entanto, se algo as golpeia, fere de tal maneira
que não consegue realmente permanecer. E eu vi também que algumas dessas mangas menores caíram no meu quintal e eu tenho cachorrinho e se misturaram com fezes de cachorro. O que eu fiz com essas mangas? Juntei e coloquei no lixo. Falei, elas estão contaminadas. E me lembrei da palavra de Deus em Colossenses que diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu vi que aí tanto existia manga pequena, verde, manga pequena, madura, de médio porte, tudo isso que se misturou ali com fezes. Amados, uma das coisas que a palavra de Deus nos fala lá no Salmo 1, cuidado. O Salmo número 1, amados, nos diz o seguinte, quero ler para você, e nos exorta. Colossenses nos exorta, mas o Salmo número 1 nos dá um entendimento bem completo acerca disso. Veja lá, nos diz assim o Salmo de número 1. Faço questão de ler para você. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E continua dizendo, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Me veio à memória esse versículo quando eu vi essas mangas e as recolhi. Eu recolhi junto com as fezes, amados. E o que eu fiz? Joguei fora. Tive que jogar fora. Por quê? Elas não serviam mais para alimento. Então, amados, uma vez que nós encontramos a Cristo, o Senhor vai fazer uma seletividade dos seus amigos. Isso é comum? Com certeza, tá? Com certeza. Vai fazer uma seleção. Nem todos aqueles amigos com os quais você andava antes e que você tinha conversas, às vezes conversas obscenas, conversas maliciosas, conversas de desperdício, o Senhor vai tirar da tua vida. Bem provável que o Senhor vai tirar. Por quê? Para preservar você. Para preservar você. Por quê? Você foi plantado em uma boa árvore, amado. Você é para dar fruto e o fruto permanecer. E eu vi então que muitas daquelas mangas que caíram, amados, estavam maduras. Estavam maduras, houve o choque. E eu fiz questão de comparar isso. Houve o choque quando caíram da árvore durante aquela tempestade. Elas estavam maduras, boas para alimento. E eu palpei uma por uma dessas mangas e vi que muitas delas não tinham, apesar do tombo, não tinham sido feridas e puderam servir de alimento. Amados, assim somos nós em Cristo Jesus. Quando nós nos deixamos tratar pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo do Senhor, nós podemos até, amados, diante dos ventos, podemos até cair. Podemos algumas vezes até nos ferir ligeiramente, mas ainda servimos de alimento. A luz de Cristo ainda brilha dentro de nós. Ou seja, um crente maduro, um crente que persevera, é extremamente importante. Faz a diferença onde quer que ele esteja, mesmo diante das tempestades, mesmo quando elas são maiores do que você imagina. Você pode permanecer como um fruto bom e saudável diante dos outros. Mas em tudo isso, amados, eu tive oportunidade também de observar mesmo. E o Senhor me disse, você está olhando para o chão, Nancy? Filha, você está olhando para o chão.
E o Senhor me disse, olha para a árvore. E eu olhei para a árvore, amados. Realmente olhei para a árvore e vi que apesar de todo o vendaval, esses dias teve chuva de granizo, né? Com vento, uma tempestade bem significante. Eu olhei para a árvore e vi que ali, ainda permaneciam mangas, algumas verdes, esperando amadurecimento, outras maduras que não caíram. E o Senhor me fez olhar para aquilo. Eu agradeci pelas mangas que tinham caído, mas eu pude olhar para aquela árvore e agradeci pelas mangas que lá permaneciam. E eu me lembrei de 2 textos da palavra de Deus. Um que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 3 a 5, que diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência. A experiência, a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Olhei para aquela árvore, olhei para aqueles frutos e me lembrei desse texto da palavra de Deus. Que a tribulação, amados, produz perseverança. Olhei para aqueles frutos e vi, permaneceram. Permaneceram. Por que eles permaneceram? Porque eles tinham experiência com o vento, com a chuva. E a palavra de Deus nos diz assim, isso, quando eu olhei, gerou esperança. Qual a esperança? De amadurecerem completamente, de serem recolhidos com cuidado e de realmente servirem de alimento. Assim as nossas vidas, amados, assim as nossas vidas. Nós vamos tendo tribulações, temos, mas nós perseveramos. Perseveramos em quem? Perseveramos em Cristo Jesus, que é a nossa fonte. Perseveramos na palavra, porque temos experiências com o Senhor. E quando nós temos experiências com o Senhor, amados, ninguém nos tira. Ninguém nos tira essas experiências com o Senhor. E quando nós temos experiências e vitória, nós sabemos e temos esperança. Não só agora, de vitória agora, amados, mas vitória vindoura em Cristo Jesus. Quem que nos garante isso? O Espírito Santo que habita em nós. Ele faz isso. E aí alguém podia dizer, mas por que tudo isso? Por que esses ventos? Amados, nós já vimos o que pequenos ventos derrubaram? Flores, promessas. Pequenos ventos derrubaram frutos pequenos, derrubaram frutos maduros. Por que o Senhor nos diz isso? Eu me lembro da palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 4, que diz assim, né? Que o Senhor chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, versículo de número 11, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, que aqui no sentido quer dizer mestres, né? Para quê? Para quê?
O Senhor diz assim: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. E continua: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Amados, o propósito de Deus em tudo isso. E alguém podia dizer, por que o cristão passa por tudo isso? Porque Deus não faz acepção de pessoas, amados. A palavra de Deus em Eclesiastes fala que coisas boas e ruins acontecem para quem crê e para quem não crê, para o justo e para o injusto. Por quê? Eu quero te dizer, meu amado, Deus está trabalhando no seu coração e no meu coração para nos dar maturidade espiritual diante dos ventos, diante das tempestades, diante das dificuldades. O Senhor está nos dando maturidade, amados, para como aqueles frutos que ali permanecem. Tenho frutos maduros ali prontos para serem colhidos. Assim a sua vida, a minha vida. Nós precisamos ser árvores. Precisamos ser boas árvores, mas nós precisamos dar bons frutos. E a palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 15, nos fala que os nossos frutos permaneçam para a vida eterna. Assim, meu querido, meu amado, eu quero te dizer que o Senhor tem falado comigo através disso. Em outro momento eu vou estar compartilhando o vento forte e as dificuldades pelas quais eu e minha família temos passado. Mas eu quero te dizer, louvado seja o Senhor que nos escondeu na fenda da rocha, que tem nos sustentado diante desses ventos fortes. E quando eu vi, há alguns dias atrás, a chuva de granizo, eu entendi como que Deus nos guarda. Eu olhei e falei, Senhor, obrigado pelo lar que eu tenho, obrigado pela casa que eu tenho. Obrigado, Senhor, porque nós somos guardados na fenda da rocha. Que nós possamos, amados, ser bons frutos. Que possam olhar para as nossas vidas e verem em nós bons frutos de uma boa árvore. Frutos que realmente foram nascidos de uma árvore bem plantada. Que tem experiências com o Senhor. Que faça chuva, faça sol, permanecem. E eu gostaria de, nessa oportunidade, estar orando por você nesse dia. Vamos orar? E que o Senhor te abençoe. Se você gostou dessa palavra, deixa o seu like, compartilhe. Que isso alcance outras pessoas, que outros sejam abençoados. E que você possa andar com Deus todos os dias da sua vida, sendo um fruto maduro, útil para aquilo que o Senhor designar. Amém? Inclina os teus olhos. Inclina a tua cabeça. Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça. Querido Deus Pai eterno, nesse dia particular que o Senhor nos dá, Senhor, nós queremos nos render diante da tua presença. Eu quero te louvar e te agradecer, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou e certamente o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, porque o Senhor nos tirou do reino das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. Nós queremos te louvar pela tua palavra que nos sustenta, Senhor.
Queremos te louvar e te agradecer pelos irmãos que nos acolhem, por todos aqueles que oram e intercedem por nós, ó Pai querido. E queremos te louvar de todo o nosso coração, porque Cristo Jesus é a nossa fonte de salvação. E o Senhor não nos deixou órfãos, mas nos deixou o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nos momentos de tempestade, de dor e de dificuldade. Pai, de todo o coração queremos entregar as nossas vidas nessa manhã. As vidas, Senhor Deus, aqueles que estão recém vindo para a Tua presença, aqueles que estão em crescimento, aqueles que já estão, Senhor Deus, numa estatura adulta, para que amadureçam, Senhor, e possam dar frutos gerados para a vida eterna. Senhor Deus, nós sabemos que os frutos também o Senhor faz no nosso caráter, que possamos dar lugar, Senhor, ao Teu Espírito Santo e transformar, Pai querido, aquilo que precisa ser transformado dentro de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, chega de mimimi dentro de cada um de nós. Senhor, cura as feridas da alma, porque somente os frutos curados, Senhor, podem dar frutos que realmente alimentam. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, que o Senhor visite e cure todos aqueles pensamentos, ó Pai querido, de suicídio. Eu quero repreender em nome pelo sangue do Cordeiro amado, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Porque o Senhor te dá vida, o Senhor te dá vida, o Senhor tem soluções surpreendentes para a tua vida. Querido Deus, aquele que está amargurado, aquele que está entristecido, se sentindo abandonado, ó Pai querido, que saiba que tem um Deus que nos diz que ainda que tua mãe te abandonar, eu não te abandonarei. Senhor, essa é a nossa confiança, que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos acolhe no meio das tempestades, no meio das dores. O Senhor nos acolhe no meio da alegria. Eu quero te louvar e te agradecer por esse dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E que a paz de Deus, infinita paz de Deus, seja sobre a tua vida. Enche o seu coração e te faça florescer em nome de Jesus. Amém.